Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é sábado, 14 de março. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, e agradecer a esse Pai amoroso e bondoso pela vida, por esta existência e por este dia que está começando. Este presente que recebemos no momento em que abrimos os olhos da carne mais uma vez. Gratidão também, Pai, pelo Mestre Jesus, este irmão tão bom, tão sábio que enviaste para ser o nosso modelo, para sabermos em quem nos inspirar e como queremos ser. Esse mestre que é puro amor, puro ensinamento, puro amparo, e que nos envia a espiritualidade amiga, os anjos da guarda, o nosso anjo da guarda e os espíritos protetores, esses irmãos de luz que estão sempre a nos inspirar, a nos socorrer nos momentos difíceis e nos bons momentos, a nos guiar pelo bom caminho. Fiquem conosco, espíritos amigos, Jesus, Pai, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tá forte essa luz que tá escura aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Baixar um pouco a nossa Ave Maria. Vamos ver o que nos vem hoje, uma reflexão e um estudo para o nosso sábado que se inicia. Vamos ver o que precisamos. Capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Me veio aos olhos aqui o item 11. Portanto, capítulo 25, item 11. E me veio os dois últimos parágrafos, então eu vou ler as duas últimas frases do fim, que na verdade é o fim do capítulo 25, no finzinho. E vamos ler o que disse aqui então. Quanto aos que não quisessem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que os amaldiçoassem, nem usassem a força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência. Não forcem ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com as suas ideias. Lembrem-se das palavras de Cristo. Antigamente, o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. E aí aqui no meu, recomendo que a gente leia o capítulo 4, os itens 10 e 11. E tem também uma frase destacada em negrito, que é essa que Jesus disse, né? Antigamente o céu era conquistado pela violência, e Kardec trouxe uma explicação. Na minha versão tem uma nota de rodapé, que vai dizer assim: a violência referida por Jesus era a do tempo de Moisés, pois para manter o povo hebreu reunido em torno, né, da ideia daquele Deus único, Moisés precisou agir com rigor contra os que não concordavam. Jesus veio ensinar mais tarde que o céu é conquistado pelas boas ações
e pela caridade para com o próximo, e não pela força, como Moisés precisou utilizar. Que lindo, quanto ensinamento nós recebemos hoje nas últimas 2 frases do capítulo 25. Eu particularmente adoro esse capítulo, esse ensinamento, me diz muito. Quando a gente tende a desanimar e parecer que ter a tendência a pensar que não temos saída, que não sabemos o que fazer, e aí sempre me vem: busca que tu vai encontrar. Jesus disse, se Jesus disse é porque é. Busque e encontrará, bata e a porta se abrirá. Então é muito lindo, e só essas 2 frases nos ensinaram tanto. Então ele diz assim, que a gente não force. Ele estava ensinando os apóstolos quando, enviou os apóstolos a falarem por ele, deu orientações. Jesus deu orientações. Olha, ele falou lá, batam as sandálias, deu outras orientações, e dentre elas disse assim: olha, quem não quiser receber e escutar vocês, não forcem, não xinguem, não violentem, não amaldiçoem, não tentem convertê-los, não façam isso. Simplesmente vão para outros lugares, porque enquanto vocês estão gastando tempo e a energia em tentar convencer quem não quer ser convencido, tem irmãos ali, a passos, precisando escutar. Nada mudou para hoje em dia. E aí vem fazer uma recomendação para nós espíritas: não entrem em disputa do que é certo, do que é errado. Quem não quer escutar, deixa. E jamais forçar alguém a mudar sua crença porque o espiritismo é certo e outra crença é errada. Em nenhum momento Kardec disse isso. Jesus, muito menos. Jesus não fundou religião nenhuma. Então, isso são criações dos homens. Que tudo bem, não vamos entrar nessa questão. A nossa que é: não forcem ninguém a se tornar adepto do espiritismo. Se vierem perguntar, se precisam antes de qualquer coisa, é ajudar com o que o irmão precisa. Falar em se tornar um religioso é depois, é no momento que a pessoa desejar saber. Depois, primeiro é o pão físico, o pão espiritual, que o que Jesus disse não pertence a nenhuma religião. Então não percamos tempo discutindo, convencendo, o que é pior, e falar que o espiritismo é melhor que as outras religiões. Nunca. Se quisermos, se algum de nós aqui em algum momento decidir falar isso, que primeiro diga: isso estou falando da minha boca e da minha vontade, porque em nenhum momento Jesus disse, em nenhum momento os espíritos de luz da codificação disseram, em nenhum momento Kardec, que era inspirado por esses espíritos, escreveu isso em algum lugar. Quando ele fala que o espiritismo é a religião do futuro, não é nesse sentido que as pessoas saem vendendo, pegam a frase fora do contexto. Ali é espiritismo como um conhecimento da comunicação entre o plano material e o plano espiritual, e toda a evolução que virá através da progressão dos mundos, onde ele diz que este conhecimento que a ciência e a filosofia espírita trazem serão entendidos. Mas não pegar frases fora de contexto e sair falando. Não cometamos esse erro. Por quê? Vamos gastar o nosso tempo fazendo o que é importante, a caridade. Se a gente fizer isso, já está ótimo. E que a cada um que estude o que lhe toca o coração. E somente isso. É tão bonito, a gente pode falar tanto, sobre essas questões, mas a gente precisa despertar para a não violência das crenças. Não tem mais necessidade, não tem. Especialmente entre os cristãos, especialmente.
Se nós todos acreditamos em Jesus, para que brigarmos, né? Claro que existem diferenças, existem, mas que cada um fique na sua, que a gente se respeite. Bom, então vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando na sequência, existência, causas primárias, capítulo 1, primeira parte, causas primárias. E nós estamos, vamos ver onde paramos. Pergunta, vamos lá, pergunta 12 do capítulo 1. Pergunta número 12 do Livro dos Espíritos. Kardec vai formular a seguinte pergunta e fazer aos espíritos: já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter ideia de alguma de suas perfeições? De alguma das perfeições de Deus? Será que, ok, já entendemos que ainda não conseguimos entender Deus, mas a gente consegue ter uma ideia de algumas dessas perfeições de Deus? Isso que Kardec, né, Allan Kardec está perguntando. Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, de algumas. À medida que o homem desenvolve a sua inteligência, ele se eleva acima da matéria e compreende melhor as perfeições do Criador. Ele as entrevê pelo pensamento. Bom, então vamos dividir essa resposta aqui em duas partezinhas. Sim, eles disseram, à medida que a gente desenvolve a nossa inteligência. Então é importante sempre buscar o conhecimento e depois o entendimento, para que a gente possa adquirir essa capacidade de entender, ir entendendo muito devagarinho as perfeições de Deus. Isso que eles disseram, né? É como qualquer coisa que a gente vai aprender, matemática, por exemplo. Para nós conseguirmos entender uma equação, a gente precisa conhecer os números, a gente precisa entender a função das letras numa equação, porque se nós chegarmos diretamente ali, não teremos condições. Precisa que todo um conhecimento seja desenvolvido e adquirido pelo ser. Mesma coisa com querer entender Deus. Nós vamos ir adquirindo essas condições com o nosso progresso espiritual, mas precisamos fazer a nossa parte desenvolvendo a nossa inteligência. Não nos será dado de graça desenvolver a inteligência. Não teria mérito nisso e nem sentido nenhum. Tá, e ele se eleva com essa inteligência, essa busca pela inteligência, ele se eleva acima da matéria e compreende melhor a perfeição do Criador. Ele as entrevê pelo pensamento. Então aqui está falando um pouco da nossa progressão, do nosso progresso espiritual, né? Com o tempo vai demorar, mas nós vamos ir entendendo todas essas relações no plano material, com o plano espiritual. E aí nós vamos dar passos que vão fazer a gente ter um entendimento maior. Por enquanto, é isso que os espíritos nos trazem. Eles vão explicar melhor ao longo do livro, ao longo de outros conhecimentos. Não seria útil para nós agora adentrarmos a mais que isso. Importante, então, que nós precisamos conhecer, desenvolver a nossa inteligência e que será pelo pensamento, pela nossa elevação e pela conexão com o Pai, não com o conhecimento teórico que vai vir, mais ou menos por aí. Vamos encerrar então, elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer mais uma vez pela vida, pela oportunidade bendita desta reencarnação, por este dia que se inicia. Agradecer pelo nosso Mestre Jesus e o nosso Mestre Jesus por tanto que nos faz. Todos os espíritos de luz que nos tutelam e nos cuidam, nosso anjo da guarda, espíritos protetores. Agradecer a tantos espíritos benditos que vêm trazer luz ao mundo, e inclusive, especialmente, Allan Kardec. Que um dia nós possamos também contribuir de alguma forma,
mas que por enquanto nós queiramos, através da vontade firme e verdadeira, queiramos nos tornar o melhor que pudermos ser hoje. E assim seremos também pequenos instrumentos na obra do Pai. Fiquem conosco, espíritos amigos, neste sábado bendito e para todos sempre que assim seja. Tchau, tchau.